Mais uma superprodução. Paris Filmes. O Evangelho segundo Mateus. Versão brasileira, Álamo. Há muitos anos, quando eu era um jovem rapaz, eu morava às margens do lago Galileu, na cidade de Cafarnaum. Embora eu fosse um judeu, eu trabalhava como coletor de impostos para o governo de Roma. Minha cooperação com Roma me fazia ser rejeitado pela minha própria comunidade. E Jesus Cristo me olhou e disse: siga-me. Eu deixei tudo e me tornei um de seus discípulos. Meu nome é Mateus. Eu estou escrevendo este evangelho para mostrar pelas escrituras do Testamento, as profecias e os salmos, que Jesus de Nazaré é o tão esperado Messias. O registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, o filho de Abraão. Abraão era o pai de Isaque, Isaque o pai de Jacó, Jacó o pai de Judas e seus irmãos, Judas o pai de Pérez e Zará, cuja mãe era Tâmar, Pérez o pai de Esbom, Eleazar o pai de Matã, Matã o pai de Jacó e Jacó o pai de José, o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, eram 14 gerações ao todo. De Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Foi assim que o nascimento de Jesus aconteceu. Sua mãe, Maria, estava prometida a se casar com José. Mas antes deles se unirem, ela foi escolhida para conceber uma criança através do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem correto e não queria expor Maria ao povo, ele pretendia divorciar-se dela em silêncio. Mas depois de ele ter considerado isso, um anjo de Deus apareceu a ele em sonhos e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de levar Maria para casa como sua esposa, pois o que nela foi concebido veio do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar a ele o nome de Jesus, porque ele irá salvar as pessoas dos seus pecados. Quando José acordou, ele fez o que o anjo do Senhor havia dito a ele e levou Maria para casa como sua esposa. Mas eles não se uniram até que ela deu à luz a um filho e deram a ele o nome de Jesus.
Depois de Jesus ter nascido em Belém, na Judéia, durante a época do rei Herodes, 3 reis magos do leste vieram até Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que nasceu para ser o rei dos judeus? Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. Pai, faça uma cautelosa busca por esse menino. Assim que o encontrar, mande me avisar. Então eu também irei adorá-lo. Depois que eles escutaram o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que eles haviam visto no leste os guiou até o local onde a criança estava. Ao entrar na casa, eles viram a criança com sua mãe, Maria. Eles se curvaram e o adoraram. Então eles abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados em sonho para não retornarem ao rei Herodes, eles voltaram para seus países por outro caminho. Quando eles se foram, um anjo de Deus apareceu a José em um sonho. Levante-se, pegue a criança e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga. Herodes irá em busca da criança para matá-la. O rei Herodes deu ordens para matarem todos os meninos de Belém e vizinhança que tivessem 2 anos de idade ou menos, de acordo com as conclusões a que ele chegara pelo que os reis magos disseram. Então, o que foi dito pelo profeta Jeremias havia sido cumprido. Uma voz é ouvida em Ramá, chorando e em grande aflição. Era Raquel chorando por suas crianças e se recusando a ser consolada, porque não as tinha mais. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em um sonho a José no Egito e disse: Levante, pegue a criança e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois aqueles que estavam tentando tirar a vida da criança estão mortos. Então ele levantou, pegou a criança e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Então Jesus veio da Galiléia para a Jordânia para ser batizado por João.
Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Naquele momento, o céu estava aberto e ele viu o Espírito de Deus baixando como uma pomba e o iluminando. E uma voz dos céus disse: Este é o meu filho a quem amo. Com ele estou satisfeito. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, ele retornou a Galiléia. Deixando Nazaré, ele foi morar em Cafarnaum, na área de Zebulão e Naftali. Como Jesus estava andando ao redor do mar da Galiléia, ele viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando a rede dentro do lago, porque eram pescadores. Sigam-me, Disse Jesus. e eu os farei pescadores de homens. Eles abandonaram suas redes e o seguiram. Mais adiante, ele viu 2 outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam em um barco com seu pai Zebedeu, preparando suas redes. Jesus os chamou. E imediatamente, eles deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, que é chamado por Pedro, e seu irmão André. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomás e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o entusiasta, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus andou por todas as cidades e vilas, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as moléstias e doenças. Um homem leproso veio e se ajoelhou diante dele e disse: Senhor, se assim desejares, poderás me curar. Jesus estendeu suas mãos e tocou o homem. Eu desejo Ele disse: que fique curado. Imediatamente ele foi curado de sua lepra. E Jesus disse a ele: Isso você não diz a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça o presente mandado por Moisés como um testemunho para eles.
Senhor, Ele disse: meu criado está deitado em casa paralisado e em terrível sofrimento. Jesus disse a ele: Eu irei curá-lo. E o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas dizei só uma palavra e meu criado será curado. Eu sou um homem sob autoridades e tenho meus soldados. Eu digo a este vai, ele vai. E àquele venha, e ele vem. Eu digo a meu criado faça isso, e ele faz. Em verdade lhe digo, eu não encontrei ninguém em Israel com tanta fé. Vá, isso será feito assim como acreditou que seria. E o seu criado foi curado no mesmo instante. Um homem trouxe a ele um paralítico, deitado em uma esteira. Quando Jesus viu a sua fé, ele disse ao paralítico: Crie ânimo, filho, e seus pecados estão perdoados. Com isto, alguns dos doutores da lei disseram: Isto é uma blasfêmia. Conhecendo os pensamentos deles, Jesus disse: Por que nutrem pensamentos perversos em seus corações? O que é mais fácil de ser dito? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? É para que saibam de que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar os pecados. E ele disse para o paralítico: Levante-se. Assim que Jesus prosseguiu, ele viu um homem chamado Mateus, sentado na tenda de coleta de impostos. Siga-me. Ele disse a Mateus: E Mateus se levantou e o seguiu. Enquanto Jesus jantava na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores vieram e jantaram com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram aquilo, eles perguntaram aos seus discípulos: Por que o seu mestre está jantando com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isto, Jesus disse: Não é o saudável que precisa de um médico, mas sim o doente. Mas vá e aprenda o que isso significa. Eu almejo piedade, não o sacrifício. Pois eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então os discípulos de João vieram e perguntaram a ele: Por que nós e os fariseus fazemos jejum, mas teus discípulos não fazem? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo estarem de luto enquanto estão com ele?
O tempo virá em que o noivo será tirado deles. Então farão jejum. Enquanto ele dizia isto, o soberano veio, se ajoelhou diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem e põe as tuas mãos nela para que ela viva. Jesus se levantou e foi com ele, e seus discípulos também foram. No mesmo instante, uma mulher que estava sangrando há 12 anos veio atrás dele e tocou a barra de seu manto. Ela disse a si mesma: se eu apenas tocar o seu manto, eu serei curada. Jesus se virou e olhou para ela. Coragem, filha, disse ele. A sua fé a curou. E a mulher ficou curada a partir daquele momento. Quando Jesus entrou na casa do soberano, ele viu os flautistas e a multidão barulhenta. Ele disse: retirem-se. A garota não está morta, mas dormindo. Mas eles riram dele. Depois que a multidão saiu, ele entrou e pegou a garota pelas mãos. E ela levantou. Abençoados os pobres de espírito. Para eles é o reino do céu. Abençoados os que choram, pois eles serão consolados. Abençoados os humildes, pois eles serão os herdeiros da terra. Abençoados os que têm fome e os que têm sede de justiça, pois eles serão saciados. Abençoados os misericordiosos, a eles demonstrarei minha misericórdia. Abençoados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Abençoados os pacificadores, pois eles serão chamados de filhos de Deus. Abençoados aqueles que são perseguidos por sua honestidade. Abençoados sejam vocês quando as pessoas os insultarem, perseguirem e falsamente disserem todos os tipos de calúnias contra vocês por minha causa. Alegrem-se e agradeçam, porque grande será a sua recompensa no céu. Vocês ouviram dizer: olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam a uma pessoa perversa. Se alguém lhes acertar a face direita, estendam a ele a outra face. E se alguém os quiser processar e tirar-lhes o manto, deixem que ele leve o seu manto. Se alguém lhes obrigar a seguirem com ele 1 milha, vão com ele 2 milhas.
Deem àqueles que lhes pedir, não deem as costas àqueles que lhes pedir algo emprestado. Vocês ouviram dizer: ame o seu vizinho e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e rezem por aqueles que lhes perseguem. São todos filhos do Pai no céu. Ele faz com que seu filho se eleve com o mal e com o bem e faz chover sobre os justos e injustos. Se vocês amam aqueles que lhes amam, que recompensa terão? Até mesmo os cobradores de impostos não fazem isto. E se vocês cumprimentarem apenas seus irmãos, o que estarão fazendo mais do que os outros? Até os pagãos não fazem isto. Portanto, sejam perfeitos, assim como seu Pai Celeste é perfeito. Mas quando rezarem, entrem no seu quarto, fechem a porta e rezem pelo seu Pai, o qual é oculto. E seu Pai, que enxerga o que é feito em segredo, recompensará. E quando rezarem, não fiquem balbuciando como os pagãos, que pensam que serão ouvidos por causa das suas tantas palavras. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe de que precisam antes de o pedirem. É assim então que deverão rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois se perdoarem os homens quando eles pecarem contra vocês, seu Pai Celeste também lhes perdoará. Mas se vocês não perdoarem os homens por seus pecados, o Pai não lhes perdoará os pecados. Agora Herodes havia prendido e amarrado João e o colocado em uma prisão por causa de Herodíades, esposa de seu irmão Filipe, porque João havia dito a ele: não é lícito que você a tenha. Herodes queria matar João, mas estava com medo do povo, porque eles o consideravam um profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou para eles. E alegrou tanto a Herodes que ele prometeu e jurou dar a ela o que ela pedisse. Movida por sua mãe, ela disse: me dê a cabeça de João Batista em um prato. O rei estava acabado. Mas por causa de seus votos e de seus convidados, ele ordenou que o pedido dela fosse atendido. E João foi degolado na prisão. Sua cabeça foi trazida em uma bandeja e entregue à garota, que a entregou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, pegaram seu corpo e o enterraram. Então eles foram e contaram a Jesus. Quando Jesus ouviu o que tinha acontecido, ele se retirou em um barco privado para um lugar solitário. Quando veio a tarde, ele estava lá sozinho. No decurso da 4ª da noite, Jesus foi até os apóstolos.
Sou eu! Não tenham medo! Senhor! Se és tu! Diga-me para que eu vá ao seu encontro sobre a água! Venha! Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre a água e veio na direção de Jesus. Mas quando ele sentiu o vento, teve medo. Senhor! Salve-me! Imediatamente Jesus agarrou suas mãos e o puxou. Faltou um pouco de fé. Qual foi sua dúvida? Quando eles subiram no barco, o vento se acalmou. Então aqueles que estavam no barco adoraram, dizendo: Senhor, de fato tu és o Filho de Deus. Quando atravessaram para o outro lado, atracaram em Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, eles informaram todos os arredores do país. Eles trouxeram todos os seus doentes até ele e suplicaram para que os deixassem tocar a barra do seu manto. E todos os que o tocaram ficaram curados. Quando eles vieram para a multidão, um homem se aproximou de Jesus e se ajoelhou diante dele. Senhor! Disse ele: Tende piedade de meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. Ele sempre cai dentro do fogo ou dentro da água. Eu trouxe a seus discípulos, mas eles não podem curá-lo. Ah, descrente e perversa geração. Respondeu Jesus: Por quanto tempo ficarei com vocês? Por quanto tempo me submeterei? Traga o garoto até mim. Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do garoto, que ficou curado a partir daquele momento. Por que não podemos livrá-lo? Porque vocês têm muito pouca fé. Em verdade lhes digo, se vocês tiverem uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer para esta montanha: mova-se daqui para ali, e ela irá se mover. Nada lhe será impossível.
A que posso comparar esta geração? São como criancinhas, sentadas nos mercados, chamando pelos outros. Nós tocamos a flauta para vocês e vocês não dançaram. Nós cantamos um hino fúnebre e vocês não lamentaram. Ao sair daquele lugar, ele foi para a sinagoga, e um homem com a mão atrofiada estava lá. Procurando uma razão para acusar Jesus, eles perguntaram: É lícito curar aos sábados? Se algum de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse dentro de uma cova no sábado, não cuidariam para tirá-la de lá. Quanto mais valioso é um homem do que uma ovelha. Portanto, é lícito fazer o bem aos sábados. Estique sua mão. Então ele a esticou, e ela estava completamente recuperada. Tão perfeita quanto a outra. Mas os fariseus saíram e tramaram como poderiam matar Jesus. Ciente disso, Jesus deixou aquele lugar e foi para a região da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre a ele sua falta apenas entre você e ele. Se ele o escutar, você ganhou o seu irmão de volta. Mas se ele não lhe escutar, leve 1 ou 2 com vocês, então qualquer acordo será feito com 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a escutá-los, diga isso para a igreja. E se ele se recusar a escutar até mesmo a igreja, trate-o como se fosse um pagão ou um cobrador de impostos. Em verdade lhes digo, o que quer que firmem na terra será firmado no céu. E o que quer que desatem na terra será desatado no céu. Novamente lhes digo, se 2 de vocês concordarem sobre qualquer coisa que peçam, isso será feito por vocês pelo Pai no céu. Pois onde 2 ou mais se reúnem em meu nome, no meio deles estarei. Então Pedro veio até Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Mais de 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, alguns fariseus e doutores da lei vieram de Jerusalém até Jesus. Por que os seus discípulos quebram a tradição dos presbíteros? Eles não lavam suas mãos antes de comer. E por que vocês quebram o mandamento de Deus devido à sua tradição? Pois Deus disse, honre seu pai e sua mãe. E qualquer um que excomungar seu pai ou mãe deverá ser posto para morrer. Mas vocês dizem que se um homem disser para seu pai ou sua mãe,
Qualquer ajuda que tenham recebido de mim é um presente devotado a Deus. Ele não honra o seu pai com isso. Assim, vocês invalidam a palavra de Deus devido à sua tradição. Seus hipócritas. Isaías estava certo quando fez profecias sobre vocês. Essas pessoas me honram com seus lábios, mas seu coração está longe de mim, eles me adoram em vão. Seus ensinamentos são nada mais do que leis criadas pelos homens. Ouçam e compreendam. O que entra pela boca do homem não o torna impuro. Mas o que sai da boca do homem, isto é o que torna impuro. Então veio um discípulo e perguntou: Os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso. Toda planta que meu Pai Celeste não tenha plantado será arrancada pela raiz. Deixe-os. Eles são guias cegos. Se um homem cego guia um outro homem cego, os dois vão cair em um buraco. Uma mulher da vizinhança veio até ele chorando. Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está em grande sofrimento, possuída pelo demônio, Senhor. Jesus não respondeu uma palavra. Então seus discípulos vieram até ele dizendo: Mande que ela vá embora. Ela continua chorando atrás de nós. Ele respondeu: Eu vou escutar o que ela tem a dizer. Senhor. A mulher veio e se ajoelhou diante dele. Me ajude, Senhor. Disse ela. Ele respondeu: Não é justo tirar o pão das crianças e arremessá-lo para os cães. Sim, Senhor. Disse a mulher. Mas até mesmo os cachorros comem os farelos que caem das mesas de seus mestres. Então Jesus respondeu: Mulher, você tem muita fé. O seu pedido foi atendido. E sua filha foi curada naquele instante. É lícito para um homem divorciar-se de sua esposa por qualquer e toda razão? Você não leu que no começo o Criador fez o homem e a mulher e disse: Por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão um só corpo. Então eles não são só dois, mas um. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Por que, então? Moisés mandou que um homem desse à sua esposa um certificado de divórcio e mandasse ela embora. Moisés permitiu que vocês se divorciassem porque seus corações eram duros, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que qualquer um que se divorcie de sua esposa, exceto por infidelidade, e se case com outra mulher, comete adultério. Então, criancinhas foram trazidas até Jesus para que ele colocasse suas mãos e orasse por elas. Mas os discípulos repreenderam aqueles que as trouxeram. Jesus disse: Deixem vir a mim as criancinhas, e não as impeçam, pois o reino dos céus a elas pertence. Depois que ele colocou suas mãos sobre elas, ele seguiu o seu caminho.
Em verdade lhes digo, é difícil para um homem rico entrar no reino dos céus. Novamente lhes digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um homem rico entrar no reino de Deus. Quem então poderá ser salvo? Com o homem, isso é impossível. Mas com Deus, tudo é possível. Nós deixamos tudo para seguir a ti. O que haverá lá para nós? Em verdade lhes digo, na renovação de todas as coisas, quando o Filho do Homem senta em seu glorioso trono, vocês que me seguiram também sentarão em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E todos aqueles que deixaram suas casas, irmãos ou irmãs, pais ou mães, ou crianças ou campos pelo amor de Cristo, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Mas muitos que são os primeiros serão os últimos. E muitos que são os últimos serão os primeiros. Jesus saiu de lá e seguiu para o mar da Galileia. Então ele foi para o lado montanhoso e sentou-se. Grandes multidões vieram a ele, trazendo aleijados, cegos, inválidos, mudos e muitos outros, e os deitaram a seus pés. E ele os curou. As pessoas ficaram espantadas quando elas viram os mudos falarem, os aleijados andarem, os cegos enxergarem, e louvaram ao Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Eu tenho compaixão por estas pessoas. Estão comigo faz 3 dias e não comeram nada. Eu não quero mandá-las embora famintas. Podem ter um colapso no caminho. Os discípulos responderam: Onde arranjaremos pão suficiente em um lugar tão remoto para alimentar tamanha multidão? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7. Eles responderam: E alguns peixes pequenos. Ele disse para a multidão sentar-se no chão. Então ele pegou os 7 pães e os peixes. E enquanto agradecia, os partiu e os deu a seus discípulos. E eles foram até as pessoas. Eles todos comeram e ficaram satisfeitos. Mais tarde, os discípulos pegaram as 7 cestas com alguns pedaços que sobraram. Ali comeram 4.000 pessoas, além de mulheres e crianças. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar para seus discípulos que ele deveria ir para Jerusalém e passar por muitas coisas nas mãos dos presbíteros, chefes sacerdotais e mestres da lei. E que ele deveria ser morto
e no terceiro dia ser elevado à vida. Quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Alguns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, e outros ainda Jeremias, ou um dos profetas. Mas e quanto a vocês? Quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Abençoado seja você, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a você pelo homem, mas pelo meu Pai Celeste. E eu lhe digo que você é Pedro, e nesta rocha eu vou construir minha igreja. E os portões dos infernos não irão superar isto. Depois de 6 dias, Jesus levou com ele Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, e os guiou até o topo de uma montanha. Lá ele ficou transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e sua veste se tornou branca como a luz. Naquele momento apareceu diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Senhor, é muito bom estarmos aqui. Se desejares, eu colocarei 3 sentinelas. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Enquanto ele continuava conversando, uma nuvem reluzente os envolveu. E uma voz vinda da nuvem disse: Este é o meu filho a quem amo. Com ele estou bem satisfeito. Escutem a ele. Quando os discípulos ouviram isto, eles caíram com a face no chão, terrificados. Estamos indo para Jerusalém, e o Filho do Homem será traído pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Eles irão condená-lo à morte e entregá-lo aos pagãos para ser zombado, chicoteado e crucificado. No terceiro dia, ele ressuscitará. Como estavam se aproximando de Jerusalém, indo para o Monte das Oliveiras, Jesus mandou 2 discípulos, dizendo a eles: Vão até a vila logo adiante. E assim que encontrarem um burro amarrado por lá, desamarre-o e traga-o até mim. Se disserem alguma coisa, diga-lhe que o senhor precisa dele e que o devolverá em seguida. Os discípulos foram e fizeram como Jesus havia instruído. Trouxeram o burro, forraram-no com seus mantos, e Jesus sentou-se nele. Jesus entrou na área do templo e mandou sair os que estavam comprando e vendendo ali.
Está escrito: minha casa será chamada uma casa de orações. Mas estão fazendo dela um antro de ladrões. O cego e o aleijado vieram até ele e ele os curou. Então os fariseus saíram e fizeram planos para pegá-lo em suas palavras. Eles mandaram seus discípulos até ele junto com os herodianos. Mestre, disseram eles, nós sabemos que és um homem de integridade e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. Tu não és influenciado pelos homens, porque não prestas atenção em quem são eles. Diga-nos, então, qual é a sua opinião? É certo pagar impostos a César? Ou não? Seus hipócritas, por que querem armar uma cilada para mim? Mostrem-me a moeda usada para pagar os impostos. De quem é este retrato e de quem é esta inscrição? César! César! Responderam eles. Então Jesus disse a eles: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando eles ouviram isto, ficaram atônitos. Então o deixaram e se foram. Ouvindo que Jesus havia silenciado os saduceus, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, o testou com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com todo o seu espírito e toda a sua vontade. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é assim: ame a seu próximo como a si mesmo. Todas as leis e profecias se baseiam nesses dois mandamentos. Os doutores da lei e os fariseus sentam-se na cadeira de Moisés. Então devem obedecê-los e fazer tudo o que disserem. Mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. Tudo o que eles fazem é feito para os homens verem. Eles fazem seu farisaísmo amplo e os enfeites em seus longos trajes. Eles amam a posição de honra e os banquetes e as mais importantes cadeiras das sinagogas. Gostam de ser saudados dentro dos mercados e serem chamados de rabi pelos homens. Desgraçados sejam vocês, doutores da lei e fariseus, seus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus na face dos homens. Vocês próprios não entram e nem deixam entrar os que estão tentando. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus, seus hipócritas! Vocês percorrem o mar e a terra para converter alguém. E quando conseguem, o tornam mais merecedor do inferno do que vocês. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus, seus hipócritas! Vocês pagam o dízimo de seus temperos, hortelã, erva doce e cominho, mas deixam de lado os ensinamentos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fidelidade. Vocês deveriam praticar isto sem negligenciar aquilo. Seus guias cegos!
Vocês são como túmulos caiados, os quais parecem bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e impurezas. Do mesmo jeito por fora, vocês parecem justos com as pessoas, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus, seus hipócritas! Vocês constroem túmulos para os profetas e enfeitam os túmulos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, nós não teríamos sido cúmplices no derramamento do sangue dos profetas. Com isto testemunham contra vocês mesmos, que são os descendentes daqueles que mataram os profetas, preenchendo então a medida do pecado de seus pais. Suas serpentes! Raça de cobra venenosa! Como é que poderiam escapar de serem condenados ao inferno? É por isso que eu envio a vocês profetas, sábios e doutores. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros torturarão nas sinagogas e os perseguirão de cidade em cidade. Desse modo, virá sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês assassinaram entre o templo e o altar. Em verdade lhes digo, tudo isto descerá sobre esta geração. Oh, Jerusalém! Jerusalém! Você que mata os profetas e apedreja os que lhe foram enviados. Quantas vezes eu tentei colocar os seus filhos unidos, como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Vejam. A casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes digo, não me verão novamente até que digam: abençoado seja ele que vem em nome do Senhor. Jesus deixou o templo e estava caminhando quando seus discípulos vieram até ele para chamar sua atenção para as construções. Vocês estão vendo todas essas coisas? Perguntou ele. Em verdade lhes digo, aqui não sobrará pedra sobre pedra. Tudo isso será destruído. E ele os deixou e foi para a cidade de Betânia, onde passou a noite. 2 homens cegos estavam sentados na beira da calçada, e quando eles ouviram que Jesus estava passando por ali, eles gritaram: Senhor, filho de Davi, tende piedade de nós. A multidão os repreendeu e mandou que eles se calassem.
Mas eles gritaram mais alto. Senhor, filho de Davi, tende piedade de nós. O que querem que eu faça por vocês? Eles responderam. Queremos nossa visão. Então, os chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E eles planejaram prender Jesus com esperteza e matá-lo. Nós não o faremos durante a festa, para que não haja confusão no meio do povo. Enquanto Jesus estava em Betânia, na casa de um homem chamado Simão, o leproso, uma mulher veio até ele com um vaso de alabastro cheio de um perfume muito precioso. E ela o derramou na cabeça dele quando ele estava sentado à mesa. Quando os discípulos viram isso, ficaram indignados. Por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido bem caro. E o dinheiro dado aos pobres. Quando ela derramou este perfume em meu corpo, ela o fez para me preparar para a sepultura. Em verdade, lhes digo, onde esta boa notícia for pregada, por toda a parte, também contarão o que ela fez e será lembrada. Então, um dos 12, o chamado Judas Iscariotes, foi até o chefe dos sacerdotes e perguntou: O que é que vocês me darão se eu entregar Jesus a vocês? Então eles deram a ele 30 moedas de prata. Ao cair da tarde, Jesus estava sentado à mesa com os 12. E enquanto comiam, ele disse: Em verdade, lhes digo, um de vocês irá me trair. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um depois do outro: Com certeza eu não, senhor. Aquele que está com a sua mão na tigela junto da minha me trairá. O Filho do Homem irá, assim como está escrito sobre ele. Mas ai daquele homem que trair o Filho do Homem. Será melhor para ele não ter nascido. Com certeza eu não, Rabi. Sim, é você.
Enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei. Este é o meu corpo. Então ele pegou o cálice, deu graças e ofereceu a eles, dizendo: Bebam dele todos vocês. É o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu lhes digo, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira até o dia em que com vocês beberei o vinho novo do reino de meu Pai. Eles foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse a eles: Todos vocês ficarão desorientados por minha causa, pois está escrito: Eu ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Nesta mesma noite, depois que o galo cantar, você me negará 3 vezes. Mas Pedro disse: Mesmo que eu tenha que morrer contigo, ainda assim não te negarei. E Jesus disse a eles: A minha alma está envolvida de uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele foi um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto na terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice. Mas não faça como eu quero, mas como tu queres. Então ele voltou a seus discípulos e os encontrou dormindo. Então ele os deixou. Aí vem o meu traidor. Enquanto ele estava falando, Judas, um dos 12, chegou. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e paus.
enviados pelos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo. Agora o traidor havia combinado com eles um sinal. Aquele que o beijar é Jesus. Prendam-no. Salve, mestre. Amigo, faça o que veio fazer. Então os outros avançaram, lançaram a mão sobre Jesus e o prenderam. Neste momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Guarde sua espada no lugar! Pois todos que usarem a espada, pela espada morrerão. Você pensa que eu não poderia pedir ajuda a meu pai e ele mandaria logo uma legião de anjos? Mas como se cumpririam as escrituras se elas dizem que deve ser assim? Vocês fizeram uma rebelião atrás de mim com paus e espadas para me prender. Todos os dias eu me sentava para ensinar no templo e vocês não me prenderam. Porém, tudo isto aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio da casa do sumo sacerdote. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam por algum falso testemunho contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Mas eles não encontraram nada, embora muitas falsas testemunhas tivessem se apresentado. Por fim, 2 se apresentaram e declararam: Este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: Você não vai responder? O que estes homens estão testemunhando contra você? Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sim, é como acabou de dizer. Jesus respondeu: Mas eu digo a todos vocês: no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ele disse uma blasfêmia. Para que precisamos mais testemunhas? Olhem, vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? Ele é réu de morte. Responderam eles.
Então cuspiram no seu rosto e deram-lhe bordoadas. Outros o esbofetearam. E disseram: Faça-nos uma profecia, Messias. Quem te bateu? Pedro estava sentado lá fora no pátio e uma servente veio até ele. Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou isso diante de todos. Então ele saiu para a entrada do pátio e outra criada o viu e disse para as pessoas que ali estavam: Este homem estava com Jesus de Nazaré. Ele negou novamente, jurando: Eu nem conheço esse homem. Pouco depois, os que ali estavam se aproximaram de Pedro e disseram: É claro que você é um deles. O seu jeito de falar o denuncia. Eu não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. E Pedro se lembrou então do que Jesus havia dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então ele saiu e chorou amargamente. De manhã, todos os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho para condenarem Jesus à morte. Eles o amarraram, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador. Eu pequei. Entregando à morte sangue inocente. E o que nós temos com isso? É sua responsabilidade. Então Judas jogou as moedas no santuário e saiu. Então ele foi e se enforcou. E Jesus foi posto diante do governador. Tu és o rei dos judeus? Sim, é como está dizendo. Quando ele foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e anciãos, ele não deu resposta. Então Pilatos perguntou a ele: Não estás vendo os testemunhos que estão fazendo contra ti? Mas Jesus, mesmo assim, não respondeu. Não disse uma só palavra. Para a grande surpresa do governador. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão escolhesse. Naquela ocasião, eles tinham um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Qual dos dois vocês querem que eu solte?
Barrabás ou Jesus que chamam de Cristo? De fato, Pilatos sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava no tribunal, sua esposa mandou dizer a ele: Não tenha nenhum tipo de envolvimento com esse homem, porque eu sofri muito esta noite em um sonho por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão para que pedissem por Barrabás e executassem Jesus. Qual dos dois vocês querem que eu solte? Perguntou novamente Pilatos. O que devo fazer então com Jesus que chamam Cristo? Crucifique-o! Coloque ele na cruz! Por quê? Por quê? Que crime ele cometeu? Quando Pilatos viu que nada conseguia e que estava prestes a acontecer uma revolta, ele pegou água e lavou suas mãos diante da multidão. Eu não sou responsável pelo sangue desse homem. Isso é responsabilidade de vocês! Deixe que seu sangue caia sobre nós e nossos filhos! Então, ele libertou Barrabás para eles. Mas Jesus estava sendo flagelado e preparado para ser crucificado. Então, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Eles o despiram, o vestiram com manto vermelho e teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Colocaram uma vara em sua mão direita, ajoelharam-se diante dele e zombaram dele. Salve, rei dos judeus! Disseram eles, e cuspiram nele. Pegaram a vara e bateram em sua cabeça, mais e mais. Depois de zombarem dele, tiraram-lhe o manto vermelho e o vestiram de novo com suas próprias roupas. Então o levaram para a crucificação. Assim que saíram, encontraram um homem da cidade de Cirene chamado Simão e o obrigaram a carregar a cruz. Eles foram para um lugar chamado Gólgota, o que quer dizer lugar da caveira. Lá eles deram vinho para Jesus beber, misturado com fel. Mas depois que ele provou, ele se recusou a beber.
Depois que eles o crucificaram, eles repartiram as roupas dele entre si, por sorteio. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da sua cabeça, eles escreveram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele. Um à sua direita e um à sua esquerda. Você não é o Filho de Deus? Aqueles que por ali passavam, o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Você, que estava indo destruir o templo e construí-lo em 3 dias, salve-se a si mesmo, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei, os anciãos, zombaram dele. Ele salvou os outros, mas não pode se salvar. Ele é o rei de Israel. Deixa ele descer agora da cruz e nós acreditaremos nele. Ele confia em Deus. Deixe Deus o libertar se é que o quer. Pois ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, os bandidos que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus chorou alto e gritou: Eli! Eli! Lama sabachthani! O que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles foi correndo pegar um pouco de vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Os outros disseram: deixa ele em paz. Agora vamos ver se Elias irá salvá-lo. Quando Jesus chorou alto outra vez, ele entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário se partiu em 2 partes, de cima para baixo. A terra tremeu e as pedras se partiram. Eles ficaram terrificados e exclamaram: de fato, ele era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam lá assistindo de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia, cuidando do que ele precisasse. Chegou lá um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornou um discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que o cadáver fosse entregue a ele. José pegou o corpo, o envolveu em um lençol limpo e o colocou em um túmulo novo, que ele mesmo havia escavado na rocha. Rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e se retirou. Maria Madalena e outra Maria estavam sentadas em frente ao sepulcro. Senhor, nós nos lembramos que enquanto estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei.
Portanto, mande guardar o sepulcro em segurança até o terceiro dia. Pois senão seus discípulos talvez venham e roubem o corpo e digam às pessoas que ele ressuscitou. Essa última decepção será pior que a primeira. Pegue a guarda. Vá e faça com que o sepulcro fique seguro. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver a sepultura. Houve um violento tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu e aproximou-se do túmulo. Retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. Não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando por Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. Quando o chefe dos sacerdotes se encontrou com os anciãos e se reuniram, deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados, dizendo a eles: devem dizer, seus discípulos vieram durante a noite e roubaram o corpo enquanto nós dormíamos. As mulheres saíram correndo do túmulo, com medo, mas alegres, e foram dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas. Alegrem-se, disse ele. Elas se aproximaram, se ajoelharam e abraçaram seus pés, mas um pouco hesitantes. Então Jesus disse a elas: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos para irem para a Galileia. Lá eles me verão. Então, os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha indicado. Quando eles o viram, ajoelharam-se diante dele, mas alguns duvidaram. Então, Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade foi dada a mim no céu e sobre a terra. Vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo.